Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à disciplina de Gestão Pessoal do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas. Hoje iremos tratar sobre a temática da gestão do tempo, hábitos e diagnósticos do tempo. Minha proposta para hoje, a aula do dia 25/2, ou semana 3 da disciplina Gestão Pessoal, é falar um pouco sobre os conceitos principais de gestão de tempo, ou gestão do tempo, alguns princípios sobre o tempo e a produtividade que estão relacionados, o tempo na contemporaneidade, falar um pouco dessa transição de um tempo linear ou de um tempo cronológico para um tempo pontilhista, falar um pouco das ferramentas que podem nos auxiliar na gestão do tempo e falar um pouco também sobre especificidades do campo da medicina e como que a questão do tempo dialoga com essas especificidades. Gostaria de começar então falando sobre essa frase ou a lei de Parkinson, né, que ela vai falar que o trabalho então ele se estende suficientemente, né, dentro de um período suficiente que nós temos disponível para completá-lo, né? O que isso significa? Isso significa que talvez seja algo inconsciente do ser humano gastar o tempo que ele tem necessário ou disponível principalmente para completar aquele trabalho. Então, normalmente, se a gente tem o dia inteiro para fazer uma determinada tarefa, a gente gasta, né, esse tempo que nós temos. Ao mesmo tempo, se nós tivermos somente 1 hora ou 2 horas para desempenhar ou para finalizar uma tarefa, a gente se organiza de uma maneira mental e organizacional para terminar essa tarefa. Então, esse gráfico ele vai mostrar para a gente, né, esse tempo disponível e o esforço que nós temos. Então, quanto menos tempo nós temos, mais focados normalmente nós ficamos para completar a tarefa que nós temos que finalizar. Em contrapartida, quanto mais tempo nós temos, menos esforço, né, a gente vai focalizar nessa tarefa. Eu gostaria de trazer algumas definições sobre gestão de tempo, né, ou gestão do tempo, que são inúmeras e a gente sabe muito bem como que isso é instrumentalizado muitas vezes, né, sempre voltado para a questão da produtividade. Então eu vou trazer algumas definições e depois a gente vai pensar um pouco nas palavras-chave de cada uma dessas definições que eu trago para vocês. Então, atividade que visa organizar o tempo disponível de forma, né, que atenda à execução de tarefas visadas. Escolha de prioridades, estabelecendo cronogramas e prazos. Gerir o tempo é saber usá-lo para realizar as atividades que você considera prioritárias, profissional ou pessoalmente. Nada mais é que um ato ou processo de planejamento e execução com controle consciente do tempo e das atividades. Então agora eu vou fazer uma atividade com vocês que também é uma ferramenta para gerir o próprio tempo, que é destacar as palavras-chave de um texto. Então vamos pensar aqui em organizar, execução, tarefas, prioridades, prioritárias, profissional, pessoalmente, ato, processo, planejamento, execução e consciente. Então quando a gente pensa em gestão do tempo, de uma certa maneira, né, a gente relaciona a questão da produtividade, a questão das prioridades que nós temos. Então a gente pode fazer uma divisão também entre curto, médio e longo prazo, que a gente vai falar melhor na próxima aula. A gente tem essa divisão de um tempo profissional e de um tempo pessoal, né? Então a gente tem uma divisão de tempo voltada para o trabalho, né, e uma outra talvez voltada para a questão do tempo livre ou do lazer. A gente tem o planejamento, né, como uma questão essencial na gestão do tempo, e aí isso exige, né, uma concentração também e uma maneira consciente de estabelecer essas metas. Então são palavras que se destacam dentro desses conceitos que eu trouxe para vocês, mas a gente vai falar um pouco mais de outras possibilidades que a gestão do tempo pode trazer. Então, eu posso gerir melhor o meu tempo, né, para ser mais produtivo
e para trabalhar mais, né? E isso é algo que está intrínseco quando a gente pensa naqueles conceitos que nós vimos no slide passado. Eu posso gerir meu tempo melhor para poder ter mais tempo livre, mais lazer, é uma outra possibilidade. E aí a gente vai pensar por que a gente quer ter um gerenciamento melhor do nosso tempo, né? A gente tem que se questionar isso também. Eu posso gerir melhor o meu tempo livre para não fazer nada, ou para descansar, para ter um ócio, né? Então isso vai depender dos objetivos que cada pessoa tem. Então parece existir, né, uma compensação relacionada à gestão do tempo. Então, se eu consigo ter uma gestão do tempo melhor, vai sobrar tempo para outras coisas. E aí é pensar se essas outras coisas eu quero fazer mais trabalho, eu quero produzir mais, ou se eu tenho outros objetivos com esse tempo que vai ficar disponível dentro de um gerenciamento do tempo mais eficaz. É uma luta constante, então, contra uma procrastinação humana, né? Então, a gente sabe que normalmente, quase que inconscientemente, a gente vai deixando as coisas para depois. Então, é uma luta constante, não é algo fácil de se fazer e exige realmente um esforço. E vivemos em uma sociedade onde o tempo é tem um valor maior, né, do que a qualidade. Então, a gente está o tempo todo também nessa dicotomia entre disponibilidade de tempo ou gestão de tempo e manter uma qualidade naquele trabalho que nós executamos. Normalmente, as pessoas pensam mais em tempo trabalhado do que qualidade naquele trabalho. E como gerenciar melhor o tempo sem afetar a qualidade? Essa é uma grande questão e talvez seja a grande pergunta dessa aula, né? Então, voltando um pouquinho na lei do Parkinson, né, que saiu é um livro, na verdade, que ele escreveu em 1955. Aqui eu trago a foto dele. Ele nasceu em 1909, morreu em 1993, e ele vai mostrar, né, que a gente vai então gastar o tempo que nós temos para a função que nós desejamos executar, independente do número de horas que nós temos. E aí eu gosto muito desse gráfico que saiu na revista The Economist, e aí é pensar que é uma revista neoliberal, né? Então ela não está aqui para brincadeira, na verdade, ela está aqui para falar sobre questão de produtividade, e ela vai mostrar através desse gráfico, né, que normalmente quanto mais horas trabalhadas, né, nós temos, muitas vezes essa produção não equivale ao número de horas que nós temos disponível ou horas trabalhadas. E na cultura brasileira isso é muito normal, a gente está muito mais ligado à questão de hora trabalhada do que à questão da produtividade. Então, dentro da Constituição, a gente tem que trabalhar, né, está dentro da lei, né, 44 horas por semana. E outros países, outras realidades culturais, onde esse número é menor, entre eles a França, onde é 35 horas por semana, não necessariamente eles produzem menos, né? Então, é uma consciência ou uma maneira, né, cultural que nós temos de lidar com a questão do trabalho, muito mais voltada para horas trabalhadas do que para a questão de produtividade. Então esse gráfico ele foi feito, né, entre 1990 e 2012 e vai mostrar então a relação entre horas trabalhadas e produtividade entre vários países. Aqui uma outra relação que tem a ver com a medicina também, né, horas trabalhadas e seus efeitos, né, principalmente os efeitos maléficos disso, e não a questão da produtividade, sim horas trabalhadas. Então, quanto mais horas nós trabalhamos, né, maior é o potencial de perda de longevidade. Então, esse gráfico mostra que as pessoas que trabalham mais horas, normalmente elas morrem mais cedo. E aqui eu queria falar um pouco, né, sobre essa questão do gerenciamento do tempo. Então a gente tem do lado direito ali, né, algumas questões que não ajudam nesse gerenciamento, enquanto do lado esquerdo a gente tem algumas ferramentas, algumas possibilidades que nós temos de organizar um pouco melhor esse tempo. Então tem o despreparo na equipe, não planejar a duração das atividades, acumular tarefas, ambiguidades de objetivos e não estabelecer metas como algo que pode comprometer a gestão do tempo. Em contrapartida, organizar-se, definir
e sequenciar as atividades, estimar os recursos e as durações das atividades, desenvolver um cronograma e controlar o cronograma. São algumas ferramentas e algumas possibilidades que nós temos para gerenciar melhor o nosso tempo. Então exige, né, o planejamento, como eu falei no início, e uma objetividade maior na utilização do nosso tempo, principalmente quando a gente pensa no tempo voltado para o nosso trabalho ou para as prioridades. E aí eu queria falar um pouco, né, sobre essa transição do tempo contemporâneo também, de um tempo que passou de um tempo cronológico para uma outra noção de tempo. Então, com a Revolução Industrial e com o advento do trabalho, a gente começou a ter uma distinção entre tempos dentro da sociedade. Então, a gente tem uma distinção entre o tempo voltado para o trabalho e o tempo livre que nós tínhamos, né? E desse tempo livre a gente tinha uma liberdade para fazer aquilo que nós quiséssemos. Esse tempo cronológico ele vai alterando, né, com o passar dos anos, com a cultura e com a tecnologia também. Atualmente a gente sabe muito bem que a gente não tem mais essa distinção tão clara entre o tempo de trabalho e o tempo livre ou o tempo do lazer. Então alguns estudiosos, né, entre eles o Walter Benjamin e o Michel Maffezoli, vão falar que a gente passou de um tempo cíclico, né, numa ideia de um retorno, que é o tempo dos mitos, né, a gente sempre retorna, né, para um início, a gente pode pensar assim. Depois a gente passou por um tempo linear, que é muito influenciado pela questão do cristianismo também, onde tem um início, o meio e o fim. Para um tempo pontilhista, né, que seria um tempo sem muita conexão, o aqui e agora, um tempo mais contemporâneo, que vai ser discutido por alguns autores que falam da pós-modernidade. Então, o Maffezoli vai falar que esse tempo pontilhista, né, ele vai falar que a vida, seja ela social ou individual, não passa de uma sucessão de presentes, uma coleção de instantes experimentados com intensidades variadas. E para isso ele vai falar do tempo pontilista, não há espaço para o progresso. E essa expressão do tempo pontilista, ela vem das artes, né, que é um movimento inspirado no impressionismo, no século XIX, e faz uma analogia com a técnica da pintura, né, que é baseada em pontos sem conexão. Então é um tempo presente, o tempo todo ali, né, onde ele se fecha em si mesmo e a gente vai passando de um tempo presente para um outro tempo presente. Então o Michel Low, né, que reinterpreta uma noção do Walter Benjamin, ele vai falar que é o tempo da necessidade foi substituído então pelo tempo das possibilidades, aleatório, aberto, imprevisível. Surpresas, golpes inesperados, de boa sorte e oportunidades podem aparecer a todo instante. Então é uma subjetividade nova que a gente tem na contemporaneidade que mudou essa ideia da questão do tempo. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que lidar com o tempo do trabalho e as outras possibilidades de usufruir ou não desse tempo livre que nós vamos ter em alguns momentos. E Walter Benjamin vai falar que cada segundo é um pequeno portal pelo qual pode vir o Messias. Então é uma noção também diferente de outras gerações, onde o tempo, né, onde a perspectiva de um projeto futuro fazia muito mais sentido do que atualmente, onde as instituições, onde a precarização do próprio trabalho nos faz repensar na possibilidade de usufruir do tempo que nós temos ou de pensar em um futuro que talvez não seja mais tão sólido como foi para as outras gerações. Então isso tudo, de uma certa forma, né, influencia nesse gerenciamento do tempo muito racional também, né? E aí eu pergunto para vocês, por que gerir melhor o tempo? Qual que é o princípio disso, né? Então eu vou gerenciar melhor o meu tempo para trabalhar mais, né? Para produzir mais, para ter um poder aquisitivo maior, ou mais tempo para fazer o que gosta? Essa é a grande questão. E normalmente a gente pensa num gerenciamento melhor do tempo para ser mais feliz,
né, para ter tempo livre com as pessoas ou fazendo aquilo que a gente gosta, né? E essa é uma perspectiva que eu acho que faz muito sentido quando a gente vê aqueles gráficos, né, que mostram que trabalhar muito diminui também a questão da longevidade. Então eu trago algumas pesquisas aqui que demonstram, né, que não necessariamente é o poder aquisitivo que traz a felicidade, e muito pelo contrário. Talvez seja no momento de lazer, né, e no tempo livre que nós temos, é onde a gente realmente se sente mais realizado e que essa felicidade pode estar mais próxima. Então são algumas sugestões de leituras que eu vou postar para vocês, onde se discute até em termos econômicos, e a maioria dessas pesquisas são de revistas das ciências econômicas, onde elas vão mostrar que a partir de um determinado salário, né, não é ganhar mais que faz com que sejamos mais felizes, e sim a maneira que nós gastamos, né, ou nós interagimos no nosso tempo livre e as escolhas que a gente faz quando a gente tem esse tempo livre para praticar o nosso lazer, ou o nosso ócio, ou aquilo que nos satisfaz. Queria falar agora de algumas ferramentas acadêmicas também que são úteis para gerenciar melhor o nosso tempo, já que a gente está falando, né, do curso de medicina e de um curso acadêmico de medicina. Então eu gostaria de começar demonstrando para vocês esses dois rascunhos, né, de duas obras clássicas, uma do Flaubert, que é Madame Bovary, que foi escrita em 1856, e na minha opinião, um dos melhores livros e mais perfeitos que eu já li, e o livro clássico do Marx, né, que é O Capital. Então aqui eu queria mostrar para vocês o primeiro rascunho, né, que eles fizeram dessas duas obras, e para mostrar que não é a primeira versão, a versão final de uma obra clássica. Então, em primeiro lugar, a gente tem que escrever algo para poder consertar. Então, quando a gente pensa em escrita científica ou escrita acadêmica, o mais importante é que a gente vença, né, o bloqueio da escrita, que é algo que afeta todas as pessoas que trabalham, seja no mundo acadêmico ou seja no mundo da literatura. Então, como superar esse bloqueio, né? E aí eu trago essa charge para vocês, como que dentro da nossa mente as coisas funcionam de uma maneira muito mais clara e como que realmente acontece na prática, né? Então, esse autor, ele vai falar que os 3 demônios que podem bloquear ou travar a nossa escrita são medo, perfeccionismo e a ilusão de grandeza. Então, voltando um pouquinho, né, naqueles rascunhos do Flaubert e do Marx, pensar que a primeira versão nunca é a versão definitiva, mas que a gente precisa de uma primeira versão para que a gente possa depois consertar esse texto. Então muitas pessoas não conseguem nem mesmo fazer essa primeira versão, porque elas querem que na primeira versão já tenha um texto perfeito. E aí, uma maneira, né, para se gerenciar esse tempo, e a gente pode usar ele para diversas tarefas do nosso dia a dia, é o time boxing, né? É a gente estipular tempo para cada tarefa. E aí pensar que esse tempo não pode ser muito longo, porque senão a gente vai gastar o tempo todo que a gente tem na premissa da lei do Parkinson, né? Então, pensar muito tempo sobre o que você vai fazer normalmente faz com que você não o faça. E o que é o time boxing, né? É uma ferramenta para você controlar o seu tempo de uma determinada tarefa ou realizar o melhor que você pode dentro de um tempo limitado. Faça somente aquilo que você decidiu fazer. Isso é importante. Então, quando você quiser fazer alguma tarefa e completá-la, é bom que você foque, que você tenha esforço naquela tarefa, como aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Então, ao invés de trabalhar realizando uma tarefa até o final, é melhor que você trabalhe por curtos períodos de tempo com mais foco. Ou você finaliza no final do tempo, ou você estipula mais um tempo para aquela tarefa. Então, normalmente a gente utiliza de 45 minutos a 50 minutos cada bloco que a gente vai
focalizar em alguma tarefa, porque mais que isso é muito difícil que a gente mantenha a nossa concentração. Isso é algo neurológico mesmo, tá? Então é bom a gente fazer esses blocos de 45 minutos em 45 minutos, dar uma pausa de 5, 10 minutos e voltar para continuar aquela tarefa que a gente estipulou como prioritária. Então é melhor realizar uma pequena pausa e reiniciar em uma nova etapa posteriormente. E esse timeboxing, né, ele é utilizado por diversos profissionais e por diversos escritores também. Uma outra possibilidade de ferramenta na escrita científica é o free writing ou escrita livre. E esse autor, o Peter Elbow, né, ele vai falar que é a ferramenta mais efetiva que ele conhece no que concerne então a melhora da redação e a escrita livre praticada de maneira regular. A ideia é simples: escrever 10 minutos, 15 ou 20. Não parar para nada, faça isso rapidamente, sem pressa. Nunca pare para averiguar o que você escreveu, alguma frase ou alguma pontuação, nada. Se você não conseguir pensar em uma palavra certa, simplesmente invente. Escreva em outra língua, faça um desenho. A única regra é não parar de forma alguma. Então essa é uma maneira da gente vencer também esse bloqueio da escrita. Ou seja, a partir de um pequeno rascunho ou de um primeiro rascunho, depois eu vou poder trabalhar esse texto melhor. Então a gente vai ter que lidar também com uma imperfeição nas primeiras versões dos nossos textos. Pensando agora um pouquinho, para a gente finalizar, na especificidade da medicina, né, e como que a cultura médica ela vai influenciar nessa gestão do tempo e nesse gerenciamento do tempo, seja no tempo do trabalho ou no tempo livre que vai ser possibilitado por um melhor gerenciamento do tempo. Então a gente sabe, né, que a cultura médica é uma cultura de trabalhar muito, né, e ao mesmo tempo uma cultura de produtividade, de competitividade entre os profissionais e ao mesmo tempo de uma competitividade também em relação à questão da remuneração, né? Então é uma cultura muito viciada nesses aspectos. Então é preciso, em um primeiro lugar, criticar essas particularidades e tentar vencer um pouco isso que se tornou cultural dentro do mundo médico ou da área da saúde também, se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, né? Então eu trago algumas pesquisas, né, que mostram que a medicina, que os profissionais do campo médico trabalham muito em termos de hora trabalhada, né, e também talvez em termos de produtividade, e sejam profissionais que estejam mais com uma possibilidade maior de desenvolver algumas doenças relacionadas à questão do excesso do trabalho, né? Entre elas o burnout e outros tipos de depressão ou estresse relacionados ao campo do trabalho. Então, mais uma vez, eu trago para vocês essa noção de um gerenciamento melhor do tempo, talvez não para trabalhar mais, e sim para ter uma qualidade de vida maior, ou seja, ter mais tempo livre e tempo de lazer, onde nós possamos escolher as atividades que nos trazem, né, maior prazer e um maior desenvolvimento em termos humanos também e que podem nos auxiliar no nosso próprio trabalho. Tá? Então, eu vou postar também alguns artigos que falam sobre essa temática e sobre as especificidades no campo médico. E para finalizar, eu queria sugerir de uma maneira irônica, talvez, né, 2 livros que falam sobre a preguiça, né, e sobre talvez o mau gerenciamento do tempo. Então são 2 clássicos que eu gosto muito desses 2 livros, que vão falar um pouco sobre esses 2 personagens, né, o Bartleby, né, o Bartleby, né, na verdade, aí vai depender de qual que é a tradução, ou qualquer maneira que você fala, que é do mesmo autor do Moby Dick, né, que vai falar desse sujeito que ele, de um dia para o outro, ele vai falar que ele não quer fazer mais nada, né? E o outro clássico da preguiça, né, que é o do Gonticharov, que influenciou o Dostoiévski, que é o Oblomov, né, que é um personagem fantástico, tido como um dos personagens mais preguiçosos
da literatura e que vai descrever a vida desse personagem que abre mão até mesmo de amar porque dá muito trabalho. Tá? Então eu acho legal a gente pensar nessa contraposição também a essa gestão do tempo voltada para a questão da produtividade, pensando também no ócio, no tempo livre e, por que não, na preguiça, que são características humanas também. Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre gestão do tempo, mais voltado para a questão do planejamento a curto, médio e longo prazo. Uma ótima semana para vocês e até a próxima aula.